Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Saúde Business, aqui diretamente do Congresso da FEOSP, Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de São Paulo. Eu sou Amanda Gonçalves, curadora de conteúdo editorial do Saúde Business, portal de notícias especializado no setor da saúde, com foco na área de gestão e também canal oficial da Hospitalar, do RIS e do Saúde Business Forum. Hoje a gente vai falar sobre as operadoras, a relação das operadoras com os hospitais filantrópicos, essa recuperação financeira que as operadoras tiveram, o que isso significa de fato. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que Marcos Novaes, diretor executivo da Abrange. Muito obrigada, Marcos, pela sua presença. É um prazer recebê-lo. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, expondo um pouco das nossas visões, né? Não só a minha, como economista e apaixonado pelo setor de saúde, mas também a da Abrange, né? A associação que há quase 60 anos, ano que vem a gente faz 60 anos de idade, né? Há quase 60 anos acompanha esse setor e que tem nele, quer dizer, o seu motivo de existir, sua razão de ser, no fundo, entregar acesso à saúde para essa população brasileira tão carente. Marcos, eu queria falar com você sobre essa recuperação que foi divulgada há pouco tempo, né, das operadoras, essa recuperação financeira. Muitos hospitais filantrópicos, enfim, ou até mesmo não filantrópicos, relataram um aumento nas glosas administrativas. Queria saber como a Abrange interpreta esse cenário, o que pode ser feito para equilibrar essa relação. Bom, acho que primeiro a gente precisa desconectar esses temas todos, né? Foram 3 anos de prejuízos financeiros consistentes. Sim. Quando a gente olha para a operação de planos de saúde. Então é uma operação que teve que enfrentar um desafio de sustentabilidade, né? Não é simples, né? Afinal, operadoras de plano de saúde, ainda que esteja dando resultado negativo, ela tem que continuar provisionando valores para as despesas assistenciais que estão ocorrendo. Então a gente tem que separar as duas coisas. Uma coisa é resultado, é você tirar o nariz da água, né, e começar a respirar. A outra discussão, e é uma discussão importante também, é sobre os fluxos financeiros dentro da cadeia de saúde, sobre todos esses pagamentos. E eu gosto muito de separar ambos também, porque é importantíssimo a gente lembrar sempre, ainda que uma conta médica não tenha sido paga, ela precisa ser provisionada. Ah, mas ainda não foi emitida nota fiscal, ela tem que ser provisão de evento ocorrido e não avisado. Não tem nota fiscal, mas eu tenho que provisioná-lo. E para fazer o que eu tenho, os estatísticos e atuários da operadora, eles mensuram. Vamos supor que tem um determinado mês que a gente ainda não conhece o que aconteceu de internação naquele mês. Os estatísticos estão calculando o que eventualmente possa ter acontecido e aquele valor 100% deve ter que ser provisionado. Então, os resultados financeiros da operadora nada tem a ver com o fluxo financeiro de pagamento de rede. Afinal de contas, se o valor ainda não foi pago, ele tem que ser provisionado e a provisão também reduz resultado. Então, separados esses dois pontos, eu acho que assim, para a gente sedimentar, então os resultados começaram a melhorar, ainda estão longe do ideal. Né? Para um setor que transita 300 bilhões de reais, você está na operação de plano de saúde tendo um resultado de 2 a 3 bilhões, sendo que tem centenas de operadoras que ainda não têm resultado positivo. Que isso também é um outro prisma que a gente precisa avaliar. Não são todos que estão, pelo menos, girando positivo. Mas estamos caminhando bem para poder inverter e melhorar essa situação. Agora, do ponto de vista de relacionamento dessa rede, que tão importante que né? É uma simbiose. A operadora não existe sem a rede também não existe sem a operadora. Eu acho que é uma simbiose positiva para ambos. O que a gente precisa realmente é melhorar esses modelos de pagamento eventualmente para a gente deixar de discutir glosa e passar a discutir resultado em saúde, né? A gente sabe o quão fee-for-service ele é trágico para esse modelo e ele acaba gerando glosa e gera essa insatisfação, onde na verdade a gente deveria ter um modelo totalmente ao contrário, né? Um modelo de ganha-ganha para ambas as partes. Sempre foi assim, sempre será assim. Às vezes eu falo que a glosa é só espuma, porque quando você olha o líquido, o modelo é de cooperação. E agora eu vou falar sobre um outro tema também que é sensível e tem gerado bastante polêmica, né? A ANS aprovou recentemente uma nova modalidade de plano de saúde, né? Sem cobertura para as internações. Eu queria saber qual é a visão da Abrange e quais impactos que vocês
esperam, projetam para o setor com essa nova modalidade? Perfeito. Bom, é importante a gente lembrar e ressaltar que a ANS levou à consulta pública a possibilidade de criar o primeiro sandbox regulatório em saúde no Brasil. O que é um sandbox regulatório? É uma área de experimento. Quer dizer, como é um setor muito regulado, tem 600 normativos da ANS, uma legislação extensa, né, diversas súmulas de TJ, você tem uma extensa regulação do tema. O que acontece? Esse setor, naturalmente, o que ele sofre? Padece dificuldade de inovar. Você não consegue lançar nada novo, porque para cumprir toda aquela norma, você acaba tendo que lançar um produto igual ao que você vende hoje. O sandbox regulatório veio no mundo inteiro, uma invenção no mundo, para falar o seguinte, olha, cria um ambiente sem essa regulação toda e experimenta algo. Se algo der certo, depois você regulamenta ele. Então, um ambiente de experimento. A proposta ainda é uma consulta pública para criar o ambiente de experimento. Ainda não foi aprovada, a gente tem que aguardar o posicionamento do regulador pós-consulta pública. Esse ambiente de experimento é um ambiente positivo para que a gente possa experimentar algo diferente, um produto que tenha uma cobertura de consultas e exames, que consiga fazer o diagnóstico, que consiga entregar algo para a população brasileira que estão carente de acesso a serviços de saúde. Todos vão perguntar, mas não entrega a internação, tá? Mas essa população já não tem hoje acesso a nada. A gente está falando que a gente teria condição de entregar diagnóstico, de um modo geral, diagnósticos e também conseguir fazer um acompanhamento de doenças crônicas ao longo do tempo, eventualmente evitar a cirurgia. E o que eu vejo nisso? Muita possibilidade de parceria com a rede hospitalar para que as pessoas que têm acesso a esse serviço de produto, consulta e exame possam ter um outro tipo de produto ou de acesso, por exemplo, a hospitais em um mecanismo de acesso particular e tantos outros que estão sendo hoje, já tem várias startups nesse sentido no Brasil. Então, parcerias aqui também são fundamentais e elas são possíveis de serem pensadas. E agora falando um pouquinho da relação da Abrange com a FEOSP, né? Vocês mantêm um diálogo frequente. Eu queria saber hoje quais são os principais pontos de convergência e de tensão entre vocês, né, a respeito do futuro da saúde suplementar. Bom, eu vou primeiro colocar aqui que e nesse ponto eu não estou sendo só muito positivo, estou sendo extremamente sempre pensando, a relação de ambas as entidades é extremamente positiva. Né? É uma relação histórica, de longa data, até por conta da idade dessas instituições e da importância delas para o Brasil e para o desenvolvimento de todo o estado de São Paulo quando a gente pensa em serviço de saúde. Né, onde tem o maior número de vidas, onde tem a maior infraestrutura hospitalar, uma das maiores do mundo. Quer dizer, o relacionamento é sempre positivo. As entidades se apoiam, né, e buscam sempre soluções para os seus associados. Então essa é uma relação muito positiva. O que eu vejo como possibilidade? A gente pensar o futuro da saúde juntos sempre. Né, o que precisamos para desenvolver ainda mais o serviço de saúde no Brasil, para transformar esse país verdadeiramente, na sua vocação, um país dedicado à saúde. A gente consegue entregar muito com pouco, por incrível que pareça. Se a gente olhar os nossos níveis de assistência à saúde, os nossos procedimentos cirúrgicos, a qualidade dos nossos profissionais e a qualidade dos nossos hospitais, e compararmos, por exemplo, com os Estados Unidos, não tenha dúvida que o custo em saúde aqui ele é 5, 6 vezes mais barato do que nos Estados Unidos, entregando uma qualidade tão boa quanto, se não melhor. Então, acho que a gente tem muita sinergia pela frente. Obrigada, Marcos. Agora, queria que você deixasse uma mensagem do que você vê do futuro, né, da saúde suplementar, o que você espera. Teve aí um rápido respiro, leve respiro com essa recuperação. O que você vislumbra aí para o futuro? O que eu vislumbro muito, e eu acho não é nem só vislumbrar, é também a gente começarmos a construir, empilhar os tijolos para alcançarmos um futuro em que a saúde seja mais inclusiva, que a gente consiga dar assistência à saúde aos 210, 220 milhões de brasileiros de forma efetiva, que a gente possibilite que eles acessem serviços e assistência que já temos hoje. A gente tem essa infraestrutura, a gente tem condições de criar isso. E para tanto, a gente precisa pensar em parcerias público-privadas, em formatos de interação entre governos e esse sistema privado gigantesco, com a ampliação dessas parcerias entre governo e santas casas, uma ampliação das parcerias entre governo e operadoras e, quem sabe, inclusive, com operadoras ampliando também sempre a sua parceria com santas casas. Mas eu imagino que é um futuro inclusivo em que todos possam ter acesso a esses serviços de saúde e que a gente consiga entregar essa população brasileira e ser
de fato, referência não só, né, na América Latina, mas uma referência no mundo em serviços de saúde de qualidade. Muito obrigada, Marcos, pela sua presença. A você, muito obrigada e até a próxima.